O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós não estamos somente diante de um milagre de Jesus. O Evangelho de hoje não é somente a narração de um encontro que Jesus teve com aquela mulher, um dos tantos encontros que o Senhor realizou. O Evangelho de hoje, antes de ser a narração de um milagre, antes de ser a história contada de um encontro, o Evangelho de hoje é uma aula, é uma lição sobre a oração. No Evangelho de hoje, nós encontramos todos os passos necessários para fazermos uma boa oração. Também nós, meus irmãos, também nós como os apóstolos, às vezes nós pedimos a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E hoje nosso Senhor nos oferece um esquema de oração. Nosso Senhor nos oferece uma estrutura, uma espinha dorsal de uma oração. Toda e qualquer oração, e nós queremos rezar sempre mais e melhor, toda e qualquer oração precisa destes passos. Qual é o primeiro passo da oração, segundo o Evangelho de hoje? É simplesmente chegar para Jesus e dizer o que está precisando? O primeiro passo foi descobrir onde Jesus está. Aqui está também o primeiro passo da oração: descobrir, ou tantas vezes redescobrir onde Jesus está. Redescobrir Jesus na Eucaristia. Redescobrir Jesus na igreja. Como é bonito quando eu chego aqui durante a tarde e vejo que alguém veio e se encontra com Cristo, que alguém está rezando. Mas também, amados irmãos, redescobrir ou descobrir Cristo nos outros momentos e nos outros âmbitos da nossa vida. Redescobrir Cristo naquele momento de caminhada que nós estamos fazendo. Redescobrir Cristo no meio do nosso dia. Redescobrir Cristo no meio das tarefas da nossa vida. Diria que é até fácil encontrar Cristo no sacrário. Tudo nos fala dele, sua presença é tão forte
E por isso tem a lâmpada ao lado do Santíssimo, para nos lembrar: aqui está o Senhor. Mas no nosso dia a dia, nas nossas horas, ali também está o Senhor. E ali nós precisamos encontrar o Senhor. Esta mulher, a fenícia, ela descobriu onde Jesus estava. Vejam que Jesus tinha ido sem que ninguém soubesse, para uma região distante, Tiro e Sidônia. Ficou numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mesmo assim, aquela mulher o descobriu. Nós precisamos descobrir Jesus na nossa vida. O primeiro passo da oração é exatamente este: redescobrir a presença de Cristo. Eu já disse 1000 vezes e repito, que às vezes eu fico preocupado quando nós vamos no encontro, e no encontro aquele irmão que está conduzindo a oração diz: vamos nos colocar na presença de Deus. Nós sempre estamos na presença de Deus. A presença de Deus não é um momento que eu ligo. A presença de Deus não é uma chave que eu viro e então agora sim, Jesus está presente. E quando eu viro ao contrário, Jesus não está mais. Deus é onipresente. Deus está sempre na nossa vida. Então, muito melhor do que dizer, vamos nos colocar na presença do Senhor, nós deveríamos dizer, vamos tomar consciência de que estamos na presença do Senhor. Vamos nos dar conta de que estamos na presença do Senhor. Esse é o primeiro passo, descobrir o Senhor. O segundo passo, a mulher foi até ele. Não adianta descobrir onde Jesus está. Não adianta ter a fé mais forte do mundo na Eucaristia e nós ficarmos em casa durante todo o dia. Não adianta a fé mais profunda em Cristo se esta fé não nos leva até Ele. Então o segundo passo é ir até o Senhor. Em outras palavras, criar momentos favoráveis para a oração. Criar estruturas que me levem a viver bem a oração. Amados irmãos, nosso Senhor disse que nós temos muita facilidade com as coisas do mundo. Com as coisas do mundo nós encontramos tempo, nossa agenda, a agenda mais cheia do mundo, sempre encontra um tempo quando nós precisamos enxertar nela alguma realidade. E às vezes para as coisas de Deus, nós temos ainda tanta dificuldade. Então é necessário, como segundo passo, ir até Jesus. Criar a possibilidade do encontro. O ir até o encontro do Senhor significa colocar-se nesta atitude de encontro com Deus. E aí cada um precisa colocar-se em situação ativa para proporcionar na própria vida estes momentos de encontro com o Senhor. Não esperar que o encontro venha por acaso, não esperar que o encontro aconteça de qualquer modo, mas pelo contrário, nós ativamente precisamos criar o encontro com Deus, precisamos criar as condições favoráveis para que o encontro com Deus aconteça. E o encontro com Deus, ele precisa de alguns pressupostos. O primeiro é o silêncio. No Antigo Testamento nós encontramos Deus que diz: eu sou o vosso Deus e eu sou um Deus ciumento. Quando nós queremos estar com Deus e estar com 1000 outras coisas, Deus não fica conosco. Deus, porque tem ciúme de nós e nos quer somente para Ele, Deus se retira e nos deixa com as outras 1000 coisas que nós escolhemos. A oração precisa de exclusividade. A oração precisa de silêncio. A oração precisa de dedicação total a ela.
descobrir onde Jesus está, primeiro passo. Segundo passo, ir até o encontro do Senhor. Terceiro passo, cair aos seus pés. O que significa essa expressão, cair aos pés de Jesus? Em primeiro lugar, significa descer do próprio pedestal onde se encontra. Meus irmãos, quantas vezes a nossa oração nada mais é do que louvores a nós mesmos? Quantas vezes nossa oração é somente elogiar a nós mesmos, é incenso que jogamos contra nós mesmos? Quantas vezes nossa oração é exatamente a oração do fariseu? Nós conhecemos a parábola que Jesus contou sobre a oração. No templo, duas pessoas, um fariseu e um pecador. O fariseu, na primeira banca, no primeiro lugar, ergue os olhos para o céu, cheio de arrogância, e diz: Senhor, eu pago o dízimo, até mesmo da hortelã, pago o dízimo até mesmo das coisas que não sou obrigado a pagar, cumpro os mandamentos, faço isso, faço aquilo. E pior ainda, diz: não sou como aquele pecador que está ali atrás. Quantas vezes a nossa oração é a oração do fariseu? Quantas vezes a nossa oração é para que nós nos demos conta de que nós somos o Deus da nossa vida, de que somos nós muito bons, muito perfeitos? E quantas vezes nossa oração também é comparando-nos com os outros, para mostrar que os outros são piores do que nós? A oração requer que nós desçamos do nosso pedestal. A oração requer, sim, este realismo. E diante de Deus, o realismo obrigatoriamente nos faz humildes. Porque Deus é Deus e nós somos criaturas pobres, pecadoras, pequenas, mas somos criaturas amadas. E é por isso que essa mulher, meus irmãos, quando Jesus diz: olha, eu não vou fazer o milagre para você, porque não fica bem eu tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Dom Henrique Soares dizia num retiro que pregou para nós: Jesus chamou aquela mulher de cachorra, Jesus foi muito duro com ela, mas essa mulher não se ofende. E ela não se ofende por quê? Porque antes de Jesus mostrar que ela era pequena, de Jesus mostrar que ela não era do povo de Israel, ela mesma tinha feito isso. Ela mesma tinha caído de sua altura, do seu pedestal. Nós diríamos em linguagem popular, ela mesma havia descido do salto e havia se colocado numa atitude de humildade. Por isso, ela não fica triste com Jesus. Por isso ela tem a coragem de dizer: é verdade, Senhor. E depois ela diz: mas apesar de ser tão pequena, eu preciso de ti. Eu espero uma migalha caída de tua mesa. E aqui vem o próximo passo. O próximo passo para a oração não é dizer a Jesus o que Ele tem que fazer na nossa vida. O próximo passo na oração não é nós nos colocarmos na condição de dizermos a Deus o que Ele tem ou o que Ele não tem de fazer na nossa vida, mas é com a atitude de humildade dizer: Senhor, se eu não posso o pão que pertence à mesa dos filhos, eu te peço ao menos as migalhas que as crianças deixam cair. A atitude de ir diante de Jesus, não com o pacote pronto: Senhor, eu preciso disto, daquilo e daquilo outro, mas a humildade de reconhecer e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que a minha. Por isso que na oração do Pai Nosso, modelo de toda oração, Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes nossa oração nós mudamos isso?
Quantas vezes nós dizemos a Deus: seja feita a minha vontade, aqui na terra ou no céu. Quantas vezes nós tiramos Deus do seu trono e nos colocamos no seu lugar. É necessário, amados irmãos, e precisamos fazer isso hoje, precisamos fazer isto agora. É necessário que Deus tome o seu lugar na nossa vida. E que seja Ele então a dizer o que é melhor. Porque a oração não é para a gente dizer a Jesus o que Ele deve fazer. A oração é para que nós tenhamos força para fazermos o que Ele diz para nós. Santo Agostinho, com a sua clareza iluminada pelo Espírito Santo, com a sua clareza tão bela, quase poética, dizia: a oração não é para informar a Deus, a oração é para nos formar. A oração é uma escola que nos faz termos a mesma vontade de Deus. E o último passo da oração: a mulher voltou para casa. A oração só está completa quando ela nos faz retomarmos a nossa vida, agora sim, refeitos, agora sim, fortalecidos pelo que a oração nos fez. A oração não nos pode deixar na montanha sagrada. A oração não nos pode somente deixarmos que ela dê frutos na igreja ou no momento de oração. Mas a oração, ela se dá realmente e se completa quando nós voltamos para a nossa vida. E quando nós voltamos para a nossa vida, cheios daquilo que a oração nos deu. Aí sim, amados irmãos, a oração foi completa. Aí sim, amados irmãos, a oração pode ser este alimento que nos fortifica no caminho do céu, no caminho que nos leva para Deus. Em conclusão, eu repito os passos, para que quem sabe, voltando para casa, para que quem sabe, até o fim da semana, a gente comece a avaliar nossa própria oração e quem sabe, tenhamos a coragem de esquematizá-la de acordo com esses passos. O primeiro passo: encontrar Jesus. Quais são os espaços no meu dia onde eu encontro o Senhor? Eu crio espaços para encontrá-lo? Ou somente eu penso que Deus está na igreja, pronto, acabou? Ou eu não vivo a fé que me diz que Deus é onipresente, que Deus está em todos os lugares? Segundo passo: ir até Jesus. Ativamente buscar viver a oração, ativamente falar com Deus, ativamente criar estes momentos de encontro. Terceiro passo: a humildade. Cair aos pés de Jesus. Pequenos, pobres pecadores, porém pequenos, pobres pecadores amados por Deus. E depois, quarto passo: voltar para a nossa atividade, voltar para a nossa vida, agora sim, cheios do que a oração nos deu. Que Nossa Senhora, a mulher da oração, que ela nos ajude a vivermos bem a oração, começando agora nessa Santa Missa. Por isso vamos ficar um instante em silêncio, pedindo que esta palavra que o Senhor nos deu caia em terra fértil, dê frutos, salve a nós, salve a humanidade.